Meus irmãos, vamos lá. Apocalipse 2, do 8 em diante, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Fecha os olhos comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela palavra revelada a nós, pelo acesso que temos a ela, pelas traduções em nossa língua. E obrigado, Senhor, porque o teu Espírito, que é o inspirador desta palavra, ele está aqui entre nós, ele habita em nós, ele se manifesta no nosso meio, e ele nos traz a plena consciência e entendimento da tua palavra. Portanto, o Espírito de Deus ajuda-nos a nossa compreensão e ajuda-nos a viver e a praticar essa palavra tão poderosa que tu tens para as nossas vidas. Que a graça do Senhor se manifeste em nós e através de nós mais uma vez. Nós pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos, a partir aqui do capítulo 2 de Apocalipse, a carta às 7 igrejas do Apocalipse, destinada aos 7 pastores, 7 líderes dessas 7 igrejas do Apocalipse. Cada carta foi destinada a uma igreja específica, mas no entanto com um propósito também que fosse lida nas demais igrejas, e também com um propósito de ensino para toda a igreja de Cristo até os dias de hoje. Inclusive, se você observou o encerramento dessa carta, como de todas as outras, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apesar de ser destinado a Esmirna, há um encerramento dizendo: olha, ouça, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para as igrejas. Então essas cartas às igrejas de Apocalipse são também para nós, igreja. Elas são cartas vivas para nós ainda hoje. E essa carta à igreja de Esmirna, destinada ali, originalmente, vamos dizer assim, ou primariamente a igreja de Esmirna e depois a nós, esta carta, toda vez que eu a leio, que medito nela, eu fico com 2 pensamentos diferentes. Eu não sei se eu gostaria de receber essa carta, ou eu não sei se eu não gostaria de receber essa carta. Eu fico, às vezes, temeroso de receber uma carta como essa, porque se você observou a leitura, Jesus vai dizer a esta igreja o seguinte: olha, eu sei que vocês estão enfrentando lutas, dificuldades, problema, mas virá um problema ainda maior nos próximos 10 dias. A luta vai ficar mais intensa, as coisas vão apertar, as coisas vão ficar mais difíceis. Por essa razão, eu não sei se eu gostaria de receber esse tipo de carta. Quando a gente recebe ou fala de receber uma carta de Jesus, a nossa expectativa talvez fosse o seguinte: olha, está vindo livramento, está vindo solução, está vindo cura, está vindo vitória, está vindo bênção. Mas nessa carta especificamente, Jesus vai dizer a essa igreja: olha, a luta vai ficar um pouco mais intensa. A prova vai ficar um pouco mais apertada. A provação vai pressionar vocês um pouco mais. Mas no entanto, por outro lado, eu gostaria de receber uma carta como a de Esmirna, porque Esmirna junto com Filadélfia são as únicas 2 igrejas que não recebem nenhuma repreensão de Jesus. Elas só recebem elogios e constatação de que aquela igreja está sendo bem-aventurada, bem-sucedida, está sendo aprovada na sua fé.
Então, nesse sentido e nesse aspecto, sim, eu gostaria de estar incluído entre esses que recebem esse tipo de carta, em que Jesus está dizendo: olha, as provas são grandes, as lutas são intensas, mas vocês estão aprovados, vocês estão de parabéns, vocês estão bem-sucedidos na caminhada de vocês. Então também é uma carta positiva nesse aspecto, porque não há nenhuma repreensão da parte de Jesus para a igreja de Esmirna. Esmirna, queridos, era uma cidade das mais belas e mais ricas da Ásia Menor. E ela tinha uma curiosidade interessante, porque a arquitetura de Esmirna formava uma espécie de uma coroa. A sua arquitetura era como se fosse um leque, havia montanhas ao seu fundo, e a cidade foi projetada com ruas, linhas simétricas, e templos a diversos deuses foram erguidos no topo dessas montanhas, na ponta dessas ruas, digamos assim, inclusive um templo ao imperador, culto ao imperador. E esses templos eram banhados de pedras ou de fachadas com pedras, enfim, que traziam um certo brilho, traziam um certo destaque. Então, quando os barcos iam chegando ali para Esmirna, quando eles olhavam de longe, aquela cidade meio que formada assim, de meia lua, de concha, com linhas simétricas, e na ponta dela os templos que brilhavam, que reluziam, eles consideravam, ou eles chamavam essa cidade como a coroa de Esmirna. Ela era conhecida como uma cidade que parecia com uma coroa, e ela se destacava pela sua riqueza, ela se destacava pela sua lealdade política ao imperador romano. Eles inclusive ergueram um templo para culto ao imperador, ao império. Ela se destacava pelo poder que ela possuía. Então era uma igreja era uma cidade extremamente estruturada, extremamente rica, extremamente leal ao imperador, que avistada de longe se destacava pela sua beleza e parecia inclusive uma coroa. Mas no meio dessa cidade tinha um povo muito simples, muito pobre. Havia ali uma igreja do Senhor nessa cidade, e esse povo era simples, pobre, com dificuldade, por causa da perseguição religiosa nessa cidade. Eles não poderiam frequentar, ou eles não frequentavam as festas pagãs, onde as conexões empresariais eram feitas. Eles não tinham liberdade de vender no comércio como outros tinham. Eles eram denunciados pelos próprios judeus, que inclusive o texto vai chamar de sinagoga de Satanás, porque deveriam ser representantes de Deus, mas eles mesmos denunciavam os cristãos para que fossem presos, para que fossem mortos, para que fossem perseguidos. E por isso aqui nessa cidade se encontra uma igreja com muita luta, com muita dificuldade, com muita tribulação, com muita pobreza, mas uma igreja que tem sido fiel ao Senhor. E o que o Espírito fala, o que Jesus fala a esta igreja, nos fala também ainda hoje. E ele fala a esta igreja por meio de 4 verdades principais. Ele fala para a igreja, ou ele lembra a igreja quem Cristo é. Quem Cristo é. No verso 8, ele diz assim: olha, o anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Presta atenção. Cristo se apresenta a essa igreja que tem sofrido, a essa igreja que tem sido perseguida, a essa igreja que tem sido maltratada, a essa igreja que tem tido seus irmãos presos, alguns até mortos, e ele se apresenta da seguinte forma: olha, quem está falando a vocês é o primeiro e o último, é aquele que esteve morto e que reviveu. Cristo começa lembrando aquela igreja
não quem é a cidade, não quem é o imperador, não quem são seus perseguidores, mas quem Cristo é, quem está falando com aquela cidade. E ele começa dizendo o seguinte: olha, quem está falando com vocês é o primeiro e é o último. E ele faz eco do texto de Isaías, em que o próprio Deus declara: antes de tudo existir, eu sou. Jesus está dizendo o seguinte: olha, antes dessa cidade existir, antes de tudo isso aqui acontecer, eu já existia. A Bíblia diz que ele é o Logos, por meio dele todas as coisas foram criadas, por meio dele todas as coisas vieram a existir. Então ele está dizendo: olha, antes de tudo eu já era Deus, eu já estava no comando, eu já estava no controle, e depois que tudo isso aqui passar, eu continuo no comando, eu continuo no controle, eu continuo absoluto em todas as situações. Perceba que era uma igreja que estava enfrentando em meio a lutas, tribulações, vivendo em meio a dificuldades, a perseguições, tendo até alguns dos seus presos, alguns dos seus mortos. Meus irmãos, quando estamos no meio da luta, quando estamos no meio da tribulação, no meio da dificuldade, às vezes nós perdemos noção de quem Deus é, nós nos esquecemos quem Jesus é para nós, quem Jesus representa para nós. Me parece que quando estamos no meio da dificuldade, no meio do problema, nós esquecemos quem Jesus é. Nós olhamos para o problema fica maior, o problema se agiganta diante de nós, as dificuldades parecem que são maior do que a gente, e a gente se esquece do Senhor, e é por isso que Jesus já começa se apresentando: olha, quem está falando com você é o primeiro e o último, é aquele que sempre existiu, é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram feitas, é aquele que tem o controle da história, é aquele que tem o comando de todas as situações. Meus irmãos, Roma passa, o imperador passa, o sofrimento passa, as injustiças passam, as dificuldades passam, os tempos passam, as políticas passam, mas o Senhor Jesus permanece para sempre. Ele diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia, aleluia. Às vezes nós estamos diante de lutas, de dificuldades, e nós nos esquecemos quem Jesus é. Nós chegamos, talvez o diagnóstico, talvez a situação familiar, as dificuldades financeiras, os problemas que nos cercam, eles se avolumam diante de nós, e nós nos esquecemos de quem Jesus é. Então Jesus inicia a carta se apresentando, dizendo: olha, quem está falando é o primeiro e o último. É aquele que continua no controle da história, é aquele que continua no comando de todas as coisas. Meus irmãos, quantas vezes você recebe um diagnóstico, quantas vezes os problemas acontecem lá na sua família, quantas vezes a conta bancária talvez definha, e você fica desesperado diante dos problemas, diante das lutas. Você tem a impressão de que Deus está em silêncio, parece que o céu está de bronze, Deus não está te vendo, Deus não está te ouvindo. Mas aí o que Jesus diz é o seguinte: olha, eu sou aquele que continua no comando da história, no controle de todas as coisas. Eu sou o primeiro e o último. E ele não para por aí, ele diz assim: eu sou aquele que esteve morto e reviveu. Meus irmãos, a igreja estava enfrentando a possibilidade real de morrer. Aliás, alguns dessa igreja inclusive morreram. O bispo dessa igreja, Policarpo, morreu queimado e depois transpassado por uma lança. Houve pessoas presas e mortas desta igreja. Essa igreja está enfrentando isso, essa igreja está passando por isso. Essa igreja está diante de lutas terríveis e tremendas, mas aí Jesus chega para eles e apresenta: gente, aqui quem está falando com vocês é aquele que venceu a morte.
eu estive morto e eu tornei a viver. Eu tomei as chaves da morte e do inferno. Eu venci a morte. Por pior que o mundo possa fazer para nós, Jesus já venceu, queridos. Por maior que seja a luta, que seja a tribulação, Jesus já venceu. A morte, sem dúvida, era o maior inimigo do ser humano, era o nosso ponto final, era o nosso grande problema, mas Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou e Ele está vivo. Não só a morte, mas na cruz Ele venceu a enfermidade, Ele trouxe libertação, Ele venceu os vícios, Ele venceu o pecado, Ele venceu a condenação, Ele venceu a acusação. Qualquer problema que nós tenhamos hoje, Jesus já resolveu ao morrer e ao ressuscitar naquela cruz. Glória a Deus por isso. Por isso, meus irmãos, nós podemos confiar. Então, a base do que Jesus está dizendo para eles está no fato deles saberem quem Cristo é. Olha, quem Ele é. Eu sei que a luta de vocês é intensa, o problema é complicado, vocês estão lidando inclusive com a morte, mas eu quero lembrar a vocês quem está falando. Quem está falando é aquele que é o primeiro e que é o último, é aquele que esteve morto, mas Ele reviveu, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Jesus também faz questão de mostrar para eles o que Cristo sabe. Eles precisam... A base do que Jesus está falando com eles tem a ver com o que Cristo é, mas também com o que Cristo sabe. O texto deixa claro no verso 9, ele diz assim: olha, eu conheço a tribulação pela qual vocês estão passando. Meus irmãos, Cristo sabe a nossa dor. Cristo sabe as nossas condições, no caso deles de pobreza material. Cristo sabe a perseguição, a difamação que eles estão sofrendo dos seus adversários. É o que Jesus disse para eles: olha, eu conheço a tribulação que vocês estão passando. Eu conheço a pobreza material que vocês estão vivendo. Jesus faz um parênteses: mas vocês são ricos aos meus olhos. Vocês são ricos aos meus olhos. Eu conheço a blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Aqui esse texto se refere àqueles que nasceram de nacionalidade judia, mas que não são judeus de verdade espiritual. Os judeus são o povo de Deus, representante de Deus. Nós sabemos que a partir da igreja, a igreja, ela é o Israel espiritual, ela é o representante, o povo de Deus espiritual. E aqui havia um povo que era judeu de nascença, mas no entanto, o serviço que eles prestavam não era um serviço divino, mas pelo contrário, era um serviço satânico, de acusação, de perseguição, de morte. Ele está dizendo: eu sei quem persegue vocês, eu sei quem está lutando contra vocês. Ele diz: eu conheço a tribulação que vocês estão passando. O termo aqui para tribulação, que eles têm a ver com pressão, com aquele peso que aperta, que sufoca. Esmirna era uma igreja que estava sendo pressionada de todos os lados. Ela estava enfrentando uma pressão política, porque havia um culto ao imperador oficial e os crentes obviamente não participavam disso, e isso trazia uma pressão política sobre eles. Havia uma pressão econômica, porque eles perdiam o emprego, eles perdiam suas rendas, eles não tinham espaço para trabalho devido a essa perseguição também política e religiosa que sofriam nesse lugar. Estavam debaixo de pressão religiosa. Os próprios judeus hostis a eles denunciavam eles, e alguns historiadores acreditam que havia talvez judeus dentre a igreja que faziam essa denúncia, inclusive. Os judeus que talvez a expectativa deles era que ajudasse, que contribuísse, que colaborasse, mas lhes denunciavam. Eles sofriam uma pressão social, isolamento, exclusão.
Olha quantas lutas, olha quantas provas, olha quantas dificuldades essa igreja está passando. Mas aí Jesus vira para elas nessa carta, para essa igreja, nesta carta, e Jesus diz assim para eles: olha, eu sei o que vocês estão passando. Eu conheço a tribulação de vocês. Meus irmãos, tem tribulação que nem o nosso cônjuge se conhece. Tem coisa que acontece na nossa alma que ninguém sabe. Tem lágrimas que regam o travesseiro que ninguém vê. Tem lutas e pressões, tem conflitos interiores, tem inseguranças, tem pensamentos diversos que nós enfrentamos e às vezes as pessoas não são capazes de compreender. Às vezes até algumas pessoas que nós compartilhamos, às vezes para elas aquela luta não parece tão intensa. Aquela expressão, cada um sabe, né, onde o sapato aperta, né? O que para um pode não parecer uma luta, para o outro às vezes é. Conflitos familiares, conflitos pessoais, conflitos financeiros, conflitos empresariais. Dificilmente alguém tem a informação completa do que nós estamos vivendo, do que nós estamos passando. Cada um às vezes enfrentando a sua luta, enfrentando a sua dificuldade, os seus medos, seus temores, seus pavores. Mas o que Jesus está dizendo para essa igreja e para nós hoje é o seguinte: eu conheço a tua tribulação. Eu sei pelo que você está passando, eu sei o que você está vivendo. Eu conheço as tuas angústias, eu conheço os teus temores, eu conheço os teus medos, eu conheço o que te apavora, eu conheço as tuas incertezas, eu sei das tuas interrogações, eu conheço a tua tribulação. E ele continua dizendo para essa igreja: eu sei inclusive da tua conta bancária, igreja de Esmina. Eu sei como vocês têm uma pobreza material. Eu quero só lembrar a vocês que o saldo bancário de vocês aí na terra não tem nada a ver com as riquezas que estão sendo acumuladas no reino dos céus. Porque para mim, Esmina, vocês são ricos. Vocês são ricos. Mas aqui estava uma igreja pobre materialmente, numa cidade extremamente rica, mas pobre aquela igreja. Mas Deus está dizendo: vocês são ricos na fé, na perseverança, na esperança, na eternidade. O tesouro de vocês não está aqui na terra, está nos céus. A verdadeira riqueza só Cristo pode dar, só Cristo pode oferecer. Ele ainda diz assim: olha, eu conheço também a difamação de vocês. Aqueles que se dizem judeus e não são. Aqueles que são sinagoga de Satanás, representantes de Satanás. Eram judeus talvez de nascença, mas não judeus espiritual. Eles rejeitaram o Messias, eles perseguiram os cristãos, se tornaram instrumentos de acusação, fazendo a mesma função de Satanás, o acusador. E Jesus está dizendo: eu conheço as pessoas. Isso é interessante, queridos, porque grande parte da igreja era formada por judeus, e às vezes a expectativa deles era a compreensão dos judeus que eram seus irmãos, que era a sua família, que eram seus amigos, que eram as pessoas que talvez eles esperavam que iriam lhes apoiar, que iriam contribuir com eles, que iriam colaborar. Você já percebeu que às vezes as pessoas que você coloca a maior expectativa, às vezes são exatamente aquelas que talvez te desilude, te decepciona, que fala nas tuas costas, que fala mal de você, que te difama, que trabalha contra de alguma forma. E ele diz o seguinte: olha, eu tenho visto tudo isso, eu sei de tudo isso. Você não sabe o que dizem a respeito de você pelas costas, mas eu estou vendo tudo, eu conheço tudo. Eu sei qual é a dor de vocês, eu sei qual que é a dificuldade de vocês, o problema de vocês. Meus irmãos, Jesus sabe o que nós enfrentamos, Jesus sabe o que nós passamos. Cristo sabe qual é a tua e a minha tribulação. Você vem para um culto como esse, mas Jesus sabe o que você tem vivido. Jesus sabe o que você tem passado.
Jesus sabe como estão suas contas. Jesus sabe como está o diagnóstico médico que você recebeu. Jesus sabe como se encontra a sua família. Jesus sabe o estágio em que o seu casamento está. Jesus sabe como seus filhos estão vivendo. Jesus sabe, Jesus conhece a luta, a tribulação, os detalhes da nossa vida. Ele sabe. E Jesus está lembrando essa igreja disso nesta carta. Mas essa carta também nos mostra o que Cristo pede de nós. E Jesus mostra para eles o que Ele pede deles, e é fidelidade, coragem, perseverança. Jesus diz assim para eles: não temas, sejam fiel até a morte. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer, mas seja fiel até a morte. Aqui está o cerne dessa carta, queridos. Quando Jesus diz para eles: ó, nada temas, ou não tenha medo do que você vai sofrer. Jesus não está ignorando o fato de que existem motivos para ter medo. Seria loucura Jesus pedir para essa igreja não ter medo, se essa igreja está vendo seus irmãos serem presos. E você precisa lembrar que a prisão na Roma não era o fim, não era o cumprimento da sentença, mas a prisão era apenas um processo temporário. A pessoa ia para a prisão para esperar a sua sentença. É o contrário do que a gente vive aqui. Aqui a pessoa espera, aí ela é presa como sentença. Mas a cadeia, a prisão não era sentença. A sentença era de morte. Então, quando a pessoa estava presa ali, quando os irmãos são presos, eles já estão esperando a condenação, a morte e a consequência que virá sobre eles. E Jesus disse claramente para eles: olha, vocês vão viver agora 10 dias de tribulação, e muitos de vocês serão lançados na prisão. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: alguns vão morrer. Alguns vão ser colocados na prisão, esperar a sentença e vão morrer. Mas não tenham medo dessa prova. Não parece loucura, gente? Será que Jesus é louco? Como é que Jesus diz para a gente o seguinte: olha, a prova vai ficar mais intensa. O problema vai ficar mais difícil. Alguns de vocês vão ser presos. Em outras palavras, alguns de vocês serão condenados. Alguns de vocês serão mortos. Eu falei para vocês, Policarpo, o bispo deles, foi morto queimado. Como é que Jesus está dizendo isso? Olha, vocês vão passar por uma prova ainda mais intensa, ainda mais complexa. Alguns de vocês vão ser lançados na cadeia. Alguns de vocês vão morrer, vão perder a vida. Mas não tenham medo diante da prova que vocês vão enfrentar. Não choca a sua razão? Parece que não faz sentido. Mas Jesus é capaz de falar isso, sabe por quê? Porque a perspectiva do cristão não está na prova que ele enfrenta, mas está no Jesus que está com ele diante dessas provas. Lembra que antes de falar de tudo isso, Jesus se apresenta e ele fala: olha, aqui quem está falando não é qualquer pessoa. Aqui quem está falando é o primeiro e o último, é aquele que já morreu, que já esteve morto, mas que venceu a morte, que venceu o mal, que ressuscitou. Vê se agora não faz sentido. Ele fala assim: olha, vocês podem até morrer, mas não precisa ter medo não, porque eu já venci a morte. Aleluia. Meus irmãos, é por isso que nós somos capazes de não temer, de não ter medo. Porque a nossa perspectiva não está na prova, mas está no Deus que nós servimos, está no Cristo que venceu por nós naquela cruz. Por isso nós não precisamos ter medo. Aí presta atenção, você recebeu o diagnóstico, não tenha medo, porque Jesus pagou o preço naquela cruz, e Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Pastor, mas e se eu morrer? Não tenha medo.
Ele já esteve morto e ele venceu a morte e ele ressuscitou. Qual que é o seu problema? Qual é a sua luta? Qual é a sua dificuldade? Jesus já resolveu na cruz. Por isso ele pode dizer: não tenha medo. Não tenha medo. Perceba que o medo, ele é antagônico à fé, queridos. O diabo trabalha com medo, porque quando nós temos medo, nós não cremos. Quando nós temos medo, nós não estamos olhando para Jesus, nós estamos olhando para as circunstâncias. Você lembra de Pedro, que foi levado a andar nas águas com Jesus? Ele está olhando para Jesus e ele está andando sobre a tempestade, mas aí ele começa a olhar para a tempestade, ele olha para o vento, ele olha para a onda, ele olha para o mar, aí ele começa a afundar. O medo rouba a nossa fé, o medo tira os nossos olhos de Jesus e coloca os nossos olhos no problema. Aí nós afundamos, aí nós padecemos, mas enquanto os nossos olhos estão em Cristo Jesus, nós conseguimos andar sobre as tempestades, nós conseguimos caminhar sobre a tempestade. Jesus avisa para eles: a perseguição vai aumentar, a prova será mais intensa, mas é interessante que ele diz o seguinte: essa prova vai durar 10 dias. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Que para os cristãos a prova tem seus dias contados. Para quem está em Cristo, a prova tem início, ela tem meio, mas ela tem um fim, ela não continua para sempre. A Bíblia diz que com a provação Deus dá também o escape. Deus não permite nenhuma prova vir sobre nós que já não tenha um escape, que já não tenha uma saída, que já não tenha uma solução, porque para o cristão a prova tem seus dias contados. Ela começou, ela tem o seu meio, mas ela já tem um fim determinado, porque a vitória é nossa em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então Jesus avisa: olha, vai ficar mais difícil, a prova será mais intensa, mas ela vai durar 10 dias. Pode contar, pode pôr aí no relógio. Vão ser 10 dias. A prova não vai perdurar para sempre, meus irmãos. A prova não dura para sempre. A tua luta, a tua tribulação não dura para sempre. Se você está firmado em Cristo Jesus, essa prova vai ter um fim, essa prova vai acabar, essa luta vai acabar e você será vitorioso em Cristo Jesus. E no caso deles era uma prova extrema, que alguns seriam levados à morte. E é por isso que Jesus disse para eles: ser fiel até a morte. Não é seja fiel enquanto está confortável, seja fiel enquanto está conveniente, seja fiel enquanto você está tendo um retorno imediato. Não, não. Cristo pede fidelidade até o fim, até a última consequência, até a última gota de sangue, até a morte. Seja fiel. Lembra que eu comentei para vocês que Policarpo, esse bispo de Esmina, discípulo direto de João, ele literalmente foi morto, queimado e depois transpassado com uma lança. Mas aí quando pediram a Policarpo que ele negasse a Cristo, sabe o que ele respondeu? Ele disse assim: olha, os historiadores registraram, por 86 anos tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar meu rei que me salvou? E ele morre queimado, transpassado por uma lança. A igreja de Esmina viveu isso na pele. Eles foram fiéis até a morte. Eles permaneceram fiéis até o último momento. Perceba como Cristo não pede de nós talentos extraordinários. Cristo não pede de nós recursos extraordinários. Cristo pede fidelidade. Seja fiel até a morte. Cristo não te pede, queridos, outras coisas. Às vezes a gente dá tantas coisas que Ele não pede. O que Ele pede de nós é fidelidade. Seja fiel até a morte.
Não é fiel só quando as coisas estão soprando a seu favor. Não é fiel só quando as respostas estão acontecendo do jeito que você quer. Não é fiel só quando tudo está indo bem. Mas é fiel até a morte, fiel até o último momento. E nessa carta também nos mostra o que Cristo promete. Ele promete a coroa da vida e a vitória sobre a segunda morte, àqueles que creem nele. Ele diz assim: olha, eu te darei a coroa da vida. O vencedor de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Lembra que essa cidade parecia uma coroa? Essa cidade tinha um formato de coroa, com seus templos de mármore e ouro brilhando. O imperador que era cultuado nessa cidade ostentava as suas coroas políticas. Essa cidade também era uma cidade onde tinha jogos, e os atletas que venciam eram coroados com aquelas coroas de folhas. Mas Cristo mostra para eles que essas coroas vão passar. Inclusive passaram, a cidade foi destruída, o imperador morreu, acabou o seu império. Aqueles atletas, a sua vida se encerrou. Mas Cristo diz o seguinte: mas aquele que for fiel até a morte, eu darei a coroa da vida eterna. É uma coroa que não se compara a nenhuma outra. E ainda mais ele continua dizendo o seguinte: olha, a vitória, vocês terão vitória sobre a segunda morte. Aquele que for fiel até a morte, de maneira nenhuma passará pela segunda morte, mas ele ressuscitará para uma vida eterna. A primeira morte, queridos, pode até tocar o nosso corpo, mas a segunda morte, que é a condenação eterna, que é o lago de fogo, não está reservada àqueles que estão em Cristo. A perspectiva eterna é que nós vamos receber uma coroa da vida e nós seremos livres da segunda morte. Essa carta à igreja de Esmirna nos ensina que quem Cristo é. Cristo, ele é o primeiro e o último. Ele é aquele que esteve morto, mas ele venceu a morte, ele reviveu. Ela nos ensina o que Cristo sabe. Cristo conhece a nossa tribulação. Ele conhece os nossos perseguidores, nossos acusadores, nossos difamadores. Ele conhece as estruturas que nós possuímos, as nossas limitações, dificuldades, pobreza, escassez. Essa carta nos mostra o que Cristo pede de nós. Ele não pede muita coisa, ele só pede fidelidade. Seja fiel até a morte, em todas as circunstâncias. E essa carta nos mostra o que Cristo promete para nós. Ele promete que ele nos dará uma coroa da vida, uma vida eterna. Nós seremos livres da segunda morte. A mensagem de Jesus para Esmirna é a mesma mensagem de Jesus para nós hoje. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Meus irmãos, é tão gostoso quando nós pensamos na perspectiva do milagre aqui nessa vida, aqui nessa terra. Há uma satisfação muito grande da gente pensar assim: não, eu vou orar e as coisas vão melhorar. Eu vou pedir ao Senhor o milagre e eu serei curado. Eu vou pedir ao Senhor a vitória e as coisas vão acontecer. Isso é maravilhoso, isso acontece. Nós cremos nisso, nós vivemos nisso. Mas essa mensagem de hoje, ela é tão bíblica quanto essa. Ela é uma mensagem que diz o seguinte: olha, ainda que nada aconteça, você precisa ser fiel até a morte. O que Jesus está dizendo para a igreja de Esmirna é o seguinte: olha, eu não vou livrar vocês igual eu livrei Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha.
Eu não vou livrar vocês igual eu livrei Daniel das covas dos leões. Eu não vou livrar vocês igual eu livrei o povo do Egito ali, diante do exército de Faraó, que eu abri o mar vermelho. Não, uma tribulação está vindo. A pressão será mais intensa. Mas eu quero lembrar vocês que eu estou acima da morte. Eu estou acima dessa vida terrena. E aqueles que forem fiel até o fim vão receber uma coroa da vida. Nós estamos vivendo um tempo do fim, queridos. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. As coisas estão se estreitando. O cerco está fechando. Eu não sei até quando nós gozaremos dessa liberdade, dessa prosperidade, dessa graça, de podermos ser bem-aventurados ao vivermos a nossa fé. Eu não sei até quando isso vai durar. Deus pode nos dar a graça de morrer no meio da prosperidade, coisa maravilhosa. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é o seguinte: se o cerco fechar, que tipo de crente é você? Se a coisa apertar, se a tribulação de 10 dias chegar, que tipo de cristão é você? O que nós temos visto com muita frequência são cristãos mimados, tão acostumados com bênçãos, que não sabem reagir a um luto. Porque o luto chega para todo mundo. Ela perde alguém, a fé dela vai ralo abaixo. Ela desiste de Deus, ela não entende, ela culpa o Senhor. Crentes mimados que talvez a oração não é atendida do jeito que esperavam. O ano foi um pouquinho mais complexo. Já abandona a sua oferta, já abandona a sua fidelidade, porque a conta está um pouco mais apertada. Crentes às vezes mimados que as orações não foram atendidas do jeito que queriam. E aí a sua prática cristã muda completamente. A mensagem de Esmina é para nós hoje, dizendo o seguinte: seja fiel até a morte. Seja fiel independente das circunstâncias. Eu oro para que Deus desenvolva essa fé em você, queridos. É uma fé que não interessa qual vai ser o diagnóstico. É aquela fé como de Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as vacas sejam arrebanhadas do curral, ainda que as ovelhas sejam levadas, ainda assim eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Não existe nada mais precioso do que o meu Jesus. Não existe nada mais importante do que o meu Jesus. Ele é a minha prioridade. A Ele está a minha fidelidade. Eu não vou servir por causa do reconhecimento de pessoas. A minha fé não depende de likes. A minha fé não depende de elogios. A minha fé não depende de recompensas terrenas. Eu vou ser fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. Fique de pé comigo. Feche seus olhos. Você consegue orar a Deus nesse momento? Preste atenção, Deus conhece. Jesus sabe a tua tribulação. Jesus sabe o aperto do teu coração. Jesus sabe até mesmo a fragilidade da sua fé. Então o que você precisa é ser sincero. E talvez a sua oração será: Senhor, me ajude a ser fiel. Senhor, como é que eu desanimo, Deus, depois de um dia cansado. Eu desanimo, eu não tenho nem vontade de orar. Eu falho no Gessel depois de uma semana cansativa. Às vezes eu aborto o culto, Senhor, diante de qualquer dificuldade.
eu falho na minha fidelidade, no dízimo, na oferta, diante, Senhor, de qualquer dívida extra que surja, de qualquer percalço que eu enfrente. Eu deixo de orar, Senhor, quando eu não sinto a Tua presença. Eu paro de ler a Bíblia quando a preguiça bate na minha porta, mas eu não quero, Senhor, depender de sentimentos, de emoções, de circunstâncias. Eu quero ser fiel, independente de qualquer coisa. Senhor, eu oro pela igreja, eu oro por mim. Senhor, eu fico imaginando a gente passando pelo teste, pela prova que Esmirna passou, meu Deus. Pai, nós somos tão privilegiados, num país tão privilegiado, numa nação tão privilegiada, numa geração tão privilegiada. Nós temos liberdade para adorar, para cultuar, para glorificar. Nós podemos ficar a semana inteira na Tua presença. Senhor, a nossa fé não atrapalha os nossos negócios, pelo contrário, até nos ajuda. Não atrapalha a nossa prosperidade, não atrapalha o nosso ir e vir. Ó Deus, eu fico imaginando, Senhor, se fôssemos submetidos à prova de Esmirna, Pai. Nos ajuda, Senhor, a ser fiel. Nos ajude, ó Deus, a permanecer firme, ser fiel até a morte, meu Deus. Nos ajude, ó Deus, a ter uma fé que não se baseia em emoções, uma fé que não se baseia em circunstâncias, uma fé que não se baseia, Senhor, nos nossos desejos, mas uma fé que está firmada em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E dessa forma, Senhor, fortalece a nossa fé. Ó Pai, Tu conheces as provas, as tribulações que cada um vive, enfrenta. Que a Tua graça, Senhor, lhes alcança também com milagre nessa noite, com resposta, com livramento, com cura, com fortalecimento. Assim eu profetizo sobre a Tua igreja em nome de Jesus. Aqueles, ó Deus, que receberam um diagnóstico, mas ainda assim estão aqui, dizendo para Ti, Jesus, Te louvando, Te adorando. Aqueles, ó Deus, que enfrentaram crises financeiras, familiares, casamento, mas estão aqui Te adorando, dizendo, Jesus, que Tu és o que temos de mais importante. Senhor, que Tu entre e seja suficiente na vida desse irmão, dessa irmã, e que o Teu milagre alcance também essa família de uma forma extraordinária. Dessa forma eu abençoo a Tua igreja, em nome de Jesus.